Então, gente, como eu falei para vocês, a nossa aula hoje é a aula 41, Introdução Hidrostática e o conceito de densidade, mais especificamente a gente vai entender o que é hoje, tá bom? Lembrando que é o setor B. Então, o que é a hidrostática, tá? A hidrostática ela é um ramo, é uma área da física que vai estudar os fluidos. E esses fluidos eles têm que se encontrar em equilíbrio. O que significa isso? Ou eles têm que estar em repouso, né? Sem movimento, ou ele tem que estar em equilíbrio dinâmico, ou seja, movimento com velocidade constante. A hidrostática ganhou esse nome porque os primeiros estudos feitos na área foram ligados à água, né? Hidro, vocês já sabem, vem do conceito de água. Então, a gente vai começar a entender melhor o que é isso. O que são fluidos, na verdade, também, né? Antes de passar para frente. Aqui no nosso slide, essa imagem é de um físico, um cientista, né, que estudou na época a hidrostática e compreendeu um conceito chamado empuxo. Depois a gente vai entender. Ele se chama Arquimedes e ele ficou famoso por falar eureka quando ele descobriu a relação de empuxo que existe quando um objeto é submerso em um fluido. A gente vai estudar isso em outra aula, não na aula de hoje, mas ele é bem importante dentro da hidrostática. Então, como eu disse, a hidrostática estuda os fluidos, mas o que é um fluido, então? O fluido, ele é uma substância que pode fluir, né? O nome já fala isso. O que significa fluir? Significa escoar, que consegue... São substâncias que não têm formato definido, vamos falar assim. Tá? Então, ela tem capacidade de escoar. Essas substâncias vão incluir aí os líquidos e os gases, que como vocês podem imaginar, um líquido e um gás, ele não tem uma forma definida como um sólido, né? Eles se adequam ao local que ele é colocado e eles escoam, eles são... Se a gente soltar, né, liberar água, ela vai escorrer, ela vai escoar. E ela tem essa... Tá vendo essa mão aqui, né? Essa mão. Quando você coloca a mão na água, olha como que ela tem essa capacidade de... A gente não bate igual um material sólido, é diferente bater na água e bater no sólido. Então, ela tem características que fazem dela, não só a água, mas qualquer outro líquido e também os gases, ser consideradas fluidas. E isso é importante aqui dentro da hidrostática, porque são só nesse tipo de substâncias que ela ocorre, né? Que o estudo ligado à hidrostática ocorre. Só lembrando aqui, né? Os líquidos, eles oferecem resistência a uma certa compressão, né? Quando eu pressiono a água em determinada posição, ela não vai mudar o volume dela. Deu para entender? Agora o gás ele é comprimido muito facilmente. Ele pode ter um tantão e eu posso fazer ele ficar num lugar pequenininho. Então, o gás ele é mais compressível. Ele pode ser comprimido facilmente. Isso acontece, né, devido à estrutura que esses elementos, essas substâncias têm. Os gases, eles são elementos, são substâncias que têm as suas partículas, seus átomos mais separados uns dos outros, enquanto a água ela tem suas partículas mais próximas. Então, essa diferença entre a possibilidade de ser compressível, de ser comprimido ou não, é devido a essa característica, tá? De estruturação mesmo. Então, aqui dentro da parte de hidrostática, a gente vai trabalhar sempre com líquidos e gases. E agora a gente vai terminar esse vídeo, vai passar para o próximo para a gente entender o que é o conceito de densidade.